Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Pode se assentar. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Se alegra atento ao teu mandar. Aleluia. Sempre que eu subo aqui, eu falo para o Senhor, obrigado pelo temor e pelo tremor de pregar a Tua palavra. Para pregarmos a palavra, nós temos que carregar a palavra em nosso coração, como foi pregado no sábado. Graça e paz para aqueles que estão em casa. Estamos num culto de libertação e cura. E eu sei que todos que vieram aqui querem ouvir algo sobre libertação e cura. Muitas vezes, as pessoas não querem ouvir sobre o pecado. Muitas vezes as pessoas elas não querem ser confrontadas pela palavra. Mas eu sei que se você chegou aqui, você está disposto a ser confrontado pela palavra, amém? Glória a Deus. Provérbios 28, 13. Vai nos dizer assim: quem oculta seus pecados não prospera. Quem os confessa e os abandona recebe misericórdia. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, grata sou a Ti, Pai, pela Tua rica palavra. Grata sou a Ti por este povo que aqui está. Senhor, eu entrego nas Tuas mãos, Pai, esta ministração. Eu sei que o Senhor já preparou algo especial para cada coração. Em nome de Jesus, eu já peço, Pai, que o Senhor venha nos trazer, Pai, o verdadeiro arrependimento. Eu peço que, em nome de Jesus, os Teus anjos já estejam acampados ao redor deste lugar e de cada vida que aqui está. Que em nome de Jesus o Senhor mande a ajuda celestial dos Teus anjos para este lugar. E em nome de Jesus eu já repreendo toda e qualquer atmosfera das trevas, espíritos roubadores, espíritos enganadores, todo tipo de espírito de distração, de encantamento, espírito de feitiçaria. Em nome de Jesus eu dou uma ordem que retroceda. Eu declaro que a nossa mente é a mente de Cristo. Entregamos em obediência a Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Um dos maiores enganos do coração do homem é pensar que aquilo que está escondido não produz consequência. Não produz consequência espiritual. Porque temos que partir do princípio que o que acontece no mundo espiritual é o que é manifesto no natural. É manifesto no terreno. A Bíblia ensina que o pecado oculto, ele pode permanecer invisível aos olhos do homem, mas não invisível aos olhos de Deus. Amém? As Escrituras Sagradas vai nos dizer dos atributos de Deus, que Ele é onisciente, que Ele é onipresente, que Ele é onipotente. São atributos que são apenas dele. Existem também os atributos no qual ele distribui a nós que somos igreja, mas não os que pertencem apenas a ele. Em Números 32 vai nos dizer assim: sabei que o vosso pecado vos há de achar. Fale comigo, vos há de achar.
Então a frase que eu falei inicialmente, que nada que fazemos em oculto, engana-se aquele que pensa que não trará consequência. E quando eu falo de consequência, eu estou falando de algo que pode influenciar não apenas a sua vida, mas se você tem filhos, pode influenciar os seus filhos. Pode influenciar todas as áreas da sua vida, sentimental, espiritual, financeira. Eu digo que nada é neutro, nenhuma decisão é neutra no mundo espiritual. Nós podemos observar que há um princípio quando falamos de ocultar algo. Porque as pessoas elas não conseguem compreender que o ocultar é um laço do passarinheiro. O ocultar é uma cilada. Diga comigo, cilada. E muitos têm ocultado. Diga comigo, muitos têm ocultado. Pecado e oculto pode trazer uma consequência de prisão. Muitas cadeias, elas surgem de pecado oculto. Alguns que eu vou citar aqui, como por exemplo, pornografia, imoralidade sexual, sentimentos como amargura, feridas familiares, práticas ocultas de ocultismo, vícios emocionais. Eu poderia aqui falar cada um deles, desses pecados secretos. Aqui nessa igreja nós já entendemos que pecado secreto, ele é um pecado que nos traz grande consequência, porque não só eu estou ministrando isso, mas muitos aqui já ministraram nesse altar. E nós sabemos que para se ver livre de alguns pecados secretos, pecados de estimação, nós precisamos ter um posicionamento de arrependimento e de confissão. Nós precisamos trazer à luz aquilo que está em oculto. Porque as Escrituras Sagradas vai nos dizer que Deus, Ele é luz e não há nele trevas. E se não há nele trevas e só luz, quanto mais você se aproxima dele, mais você será limpo. Porque as trevas serão reveladas e quando ele é revelado o inimigo, ele bate em retirada. Porque ele só prospera se ele estiver no oculto. Diga comigo, ele só prospera se estiver no oculto. Eu costumo dizer que o pecado oculto, porque a Bíblia vai dizer que existe o pecado oculto. Pastor, mas os outros pecados, tem diferença de pecados? Tem. Para Deus, na verdade, não existe pecadão, não é diferença entre pecadão ou pecadinho, tudo é pecado. Mas eu falo numa margem daqueles que nós escondemos. Que tem pecados que todo mundo fala livre. Tem pecados que as pessoas cometem que falam, olha, eu pequei, senti isso, eu pensei isso. Mas quando nós falamos de coisas mais graves, como essa, de pecados secretos, de pornografia, de moralidade, de feridas familiares, de práticas ocultistas, mas eu costumo dizer que quando você tem um tipo desse de pecado oculto, você na verdade, você está deixando na mão do chantagista uma arma contra você. É como se você tivesse algo na mão de Satanás, o que não deixa de ser. E no momento que ele achar melhor, diga comigo, Satanás, ele tem um teor sádico. Ele espera o momento certo para fazer strike. Eu já vi. Pecados que não foram confessados. Um exemplo, pecado do adultério.
Você é só uma só carne com o seu cônjuge. E você não confessa, porque você não confessa porque você tem medo de perder. Se eu confessar, estou perdido. Ou estou perdida. Nunca mais vai falar comigo, nunca mais vai me ver. Mas eu já vi casamento na verdade, ser impactado pela descoberta. E da pior maneira. A pastora Tânia sempre fala isso, e é uma realidade, porque eu vivi há poucos dias e consegui enxergar o estrago de Satanás umas pessoas próximas de nós. Um pastor querido, com muitas igrejas, escondeu por anos, nunca confessou. Eu ainda comentei com meu marido, com a minha mãe na época, eu falei, Satanás fez um strike, ele esperou, e no momento certo. Foi um escândalo tão grande que fechou todas as igrejas. Porque as pessoas não estão preocupadas se a pessoa se arrependeu verdadeiramente ou não. Mas Satanás tinha na manga algo contra aquela pessoa, contra aquele pastor. E no momento certo, ele utilizou. E fez uma bagunça. Mas existe na Bíblia alguns exemplos. Em Josué 7, nós vamos ver uma passagem onde fala sobre Acã. Que após a queda de Jericó, Deus deu uma ordem. Deus deu uma ordem referente aos despojos da batalha. Deus ele dá uma ordem sobre esses despojos, aquilo que seria separado para ele. E aquilo que era para ser queimado, não era para ninguém levar. E quando Deus dá uma ordem, diga comigo, temos que cumprir. Temos que cumprir, igreja. E como nós sabemos que Deus está dando uma ordem? Pela palavra dele. A palavra dele é que nos dá essa direção. Mas quando você vê aqui em Josué 7, 20 e 21, vai dizer assim, que Acã respondeu, é verdade que pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte, quando eu vi entre os despojos uma bela capa feita da Babilônia, 2,4 quilos de prata e uma barra de ouro, e 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles. Então, escondi no chão da minha tenda. Diga comigo, escondi no chão da minha tenda. Você vê que há um padrão de pecado aqui. Há uma transgressão contra uma ordenança do Senhor. Há uma confissão em detalhes de como ele caiu no laço do passarinheiro. Ele diz que ele viu. Ele diz que os olhos dele viu o tesouro, viu a capa. As Escrituras Sagradas vão nos dizer sobre a concupiscência dos olhos. Vai nos falar também sobre a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Então tem pecados que vão entrar pelos nossos olhos. Porque primeiro, para que nós venhamos a ter uma ação, a pastora Tânia diz que tem que entrar por algum orifício. E na maioria das vezes, ou é pelo ouvir, ou é pelo ver. Ele cobiçou. Ele viu. E ele não diz no texto, ele não fala no texto que ele cobiçou, mas ele diz que ele viu. Então já dá o entendimento que houve ali uma cobiça. Então ele tomou tudo e escondeu debaixo da sua tenda. Observe bem esse processo do pecado. Viu? Entre os despojos. Vi entre os despojos. Cobiçou. Desejou. Quis ter. Mas ele sabia da ordenança do Senhor. Muitas quedas começam
com algo aparentemente pequeno, que é o ver. Como ele fala, eu vi. Ali ainda não estava, vamos dizer assim, não tinha se completado ou consumido o pecado. Mas ele ali naquele momento, com algo tão pequeno que era só ver, ele se comprometeu. Com os seus olhos ou com os nossos olhos, nós podemos ver coisas impróprias. Com os nossos olhos, nós podemos, com a nossa boca, por exemplo, nós podemos conversar algo inadequado. Ou até mesmo uma curiosidade. Ou até mesmo sentimentos. Nós podemos nutrir os nossos sentimentos através dos nossos desejos. Você tem um sentimento íntimo e profundo. E Eva, nós podemos voltar um pouquinho. Eva, diz as Escrituras Sagradas, que ela viu o fruto e que ele era bom aos seus olhos. Cobiçar é o desejo que alimenta o coração. Se ele alimenta o coração, ele está alimentando o quê? As emoções. E eu tenho falado que as emoções é um campo onde Satanás tem tido muito sucesso na vida do cristão. Porque eu vejo muitos crentes colocando as suas emoções à frente de muita coisa. Eu senti, eu quero. As emoções têm sido atacadas, porque também nos traz situações onde eu posso me sentir, por exemplo, atacado por uma outra pessoa e começo a alimentar aquela atitude ou aquele sentimento. Eu posso ter passado por situações na minha vida onde eu fui muito magoado, passei por processos de rejeição desde a minha infância. E quando você cresce, você já cresce com a marca da rejeição, com o espírito de rejeição te perseguindo. Então tudo o que está ao seu redor parece até um espírito de perseguição, né? Que você acha que é mania de perseguição. Tudo é contra você, tudo é sobre você. E nem tudo, gente, é sobre nós, nem tudo. E aí começamos a alimentar. E ele diz que além dele cobiçar, ele tomou. Quando ele tomou os despojos, ele saiu do campo do pensamento e virou uma prática. E ele diz que ele escondeu, ele enterrou o pecado debaixo da tenda. Então muitas vezes eu vejo esse retrato na vida das pessoas. Vejo um retrato principalmente das pessoas que começam a ter contato com libertação e cura. Nunca são sinceros 100% no primeiro atendimento. E estão dentro da igreja. Já passei por atendimento. Aparência. Aparência de santidade por fora. Mas prisões escondidas por dentro. Porque Provérbios vai dizer justamente isso. Aquele que encobre os seus pecados, ele não prospera. E aqui não está falando só da parte financeira. Ele está falando não prospera em nada, em nenhuma área da tua vida. Você não vai conseguir sucesso no seu trabalho, você não vai conseguir sucesso nos seus relacionamentos, ainda não sou casado, nos relacionamentos familiares. Por quê? Porque o pecado oculto, ele gera prisão espiritual. E é nessas prisões espirituais, imagina quem é o carcereiro. Quem é o carcereiro? Então você está vivendo migalhas da vida abundante.
Você não está vivendo tudo aquilo que você possa imaginar de abundância. As pessoas confundem muito abundância com não ter aflições. Então eu quero deixar bem claro que nós estamos num campo de batalha, nós sabemos que enquanto estamos aqui na terra, sabemos que não é o nosso domicílio final, sabemos que há um inimigo das nossas almas, sabemos que estamos presos num corpo que é um corpo carnal. Então não tem como nós acharmos que, dependendo das meias confissões ou do reconhecimento do meu pecado, eu vou viver o que Jesus disse, que Ele veio para dar vida e vida em abundância. Não vai viver. Não vai viver porque você deixou na mão de Satanás, daquele que tem algo contra você e ele pode usar isso a qualquer momento. Então você não vive a completude. Porque Israel, ele foi derrotado na batalha seguinte pelo pecado de Acã, de pegar os despojos. Humanamente, ninguém entendeu, porque a cidade era bem menor, não tinha tanta resistência quanto tinha Jericó. Ninguém estava entendendo nada. Mas havia algo escondido no arraial. Algo que feriu o arraial. Então isso nos ensina que o pecado, como eu já disse a vocês, não é só sobre nós. E mesmo que fosse só sobre nós, é um alcance muito grande para você ignorar uma orientação do Senhor. Confesse os seus pecados, largue os seus pecados, porque Jesus Cristo ele é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados e de toda a injustiça. É você viver migalhas da promessa. É você estar no tempo da graça, é você estar na manifestação do poder de Deus através do Filho e do Espírito Santo. É você estar tendo tudo espiritualmente a seu favor e você vivendo as migalhas. Tudo está a seu favor. Você tem a ajuda do Pai, do Filho, do Espírito Santo, dos anjos de Deus. A Bíblia está recheada de orientações de como nós nos comportarmos para viver essa vida abundante. E nós não estamos vivendo nem um terço. Primeiro que para viver o sobrenatural e a vida abundante, as pessoas têm que entender que elas precisam ter intimidade, aproximação com o Pai, e isso só ocorre se for através do Espírito Santo de Deus. É Ele que comunica o teu espírito. Então se você quer viver só apenas molhando um pouquinho, não chegando nem ao calcanhar nas águas, você não vai viver a vida abundante. Mas no dia que você mergulhar nas águas profundas, você vai viver vida abundante no Senhor. Essas águas profundas é a palavra de Deus, é Jesus Cristo, Filho de Deus. Não tem como você não mergulhar e viver da mesma maneira. Porque é a promessa dele. Então sempre que alguém chega em nós e fala, pastora, está acontecendo alguma coisa, já passei com a libertação. Aí eu falo, se ela aceita, se a pessoa aceita uma oração para que Deus revele aquilo que está em oculto, uma bênção. Porque nós estamos em todo o tempo num processo até a vinda do Senhor. Mas tem coisas que o coração endurece, não, eu já fiz tudo, está tudo perfeito. As Escrituras já vai te dizer o contrário. Se está tendo consequências negativas, não existe maldição sem causa. E eu não estou falando só em heranças, porque a maioria das pessoas, elas vêm até esse ministério de cura e libertação, pensando só nas heranças. Quando chega aqui, leva um choque, porque aqui também tem responsabilidade pessoal. Diga comigo, responsabilidade pessoal. Você pode estar hoje sendo oprimido, vivendo
consequências, você pode estar hoje sendo perseguido espiritualmente. E nós, biblicamente, podemos te mostrar o que fazer dentro das Escrituras Sagradas. Há pessoas ainda que estão em Ai, que era a cidade no qual Israel perde a batalha, pedindo vitória. Mas com coisa escondida. O que eu quero dizer para você? Tem gente dentro da igreja pedindo vitória, mas tem pecado escondido. O que o pecado escondido produz? Você pode me perguntar. O que produz, pastor? Perda de sensibilidade espiritual. A pessoa ela continua dentro da igreja, mas ela perde a comunhão profunda. As Escrituras Sagradas vai nos dizer que um abismo chama outro abismo. Pode começar com algo inocente, um ver. Esse ver pode ser uma emoção, esse ver pode ser um sentimento, esse ver pode ser algo que você deseja. Por isso que o cristão ele tem que saber que não vive mais ele, mas Cristo vive nele. Porque nem tudo nos é lícito, diz as Escrituras Sagradas. Nem tudo nos convém. E isso nós só alcançamos através do discernimento do Espírito Santo. O não de Deus, que nós podemos ver várias vezes no Antigo Testamento, no Novo Testamento, você já não vê tanto. Vê o quê? Ordenanças. Porque parte do princípio que na graça, fala comigo, na graça, a coisa apertou. E tem gente achando que afrouxou, é isso mesmo. Que afrouxou. Fala, ai, ai, ai. Culpa. O pecado escondido, ele exige um esforço constante e cansativo para ser mantido em oculto. Muitas vezes você vai ter que viver a mentira para que não seja exposto. Satanás, ele se utiliza da culpa. Muitas vezes, quando chega alguém e está com sentimento de culpa, eu vejo que é o acusador. Eu lembro que quando eu vivi um tempo fora dos caminhos do Senhor, havia uma acusação muito grande. Eu sabia que era o inimigo me culpando. Deus não vai te ouvir. Deus não está te ouvindo. Você fez isso, isso e isso. Ele não está te ouvindo. Mas ele é o pai da mentira. E ele vai utilizar disso para que você se afaste mais ainda. Esse é o modo operante dele. Ele mente para você para que você se afaste mais de Deus. Sendo que você poderia ter corrido mais rápido para o Senhor e ter sanado isso. Enquanto você está se afastando por vergonha e por culpa. Por isso que conhecereis a verdade vos libertará. Aleluia. Não é o que a Bíblia diz. Que nós temos que correr porque estamos culpados. Aqueles que estão cansados e sobrecarregados, vinde a mim. É isso que Jesus fala. Vinde a mim. Medo. Quem esconde vive em receio de ser descoberto o tempo todo. Vive aprisionamentos. O que começou como uma escolha se torna uma prisão. Nós podemos ver um contraste muito grande entre Acã e Davi. Porque Acã não vai falar mais sobre ele. Mas o contraste está em que com Davi, nós podemos ver nas Escrituras Sagradas
a descrição, a história toda contada em detalhes. Nada foi ocultado. Deus, ele não oculta nada. Por que você vai ocultar? Não ocultou dos grandes homens da palavra de Deus? As Escrituras Sagradas vai dizer que Davi pecou. Pecado de adultério. Tomou a mulher de Urias. E eu quero ler com vocês. É muito conhecido, eu poderia falar. Mas eu quero ler. O número 7. Natã, ele é enviado até Davi pelo Senhor. E Natã conta uma parábola para Davi. É uma parábola. E Davi fica furioso com a parábola. Porque Natã questiona Davi e fala qual seria o castigo para esse homem que tomou a única ovelha, sendo que ele tinha muito gado. O 5 vai dizer assim, a resposta de Davi. Davi ficou furioso com este homem rico e jurou: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez uma coisa dessas merece morrer. Deve restituir 4 ovelhas ao pobre por ter roubado a cordeirinha e não ter mostrado compaixão. Deus é tão maravilhoso e justo. Diga aí, justo. Porque o próprio Davi deu a sentença para si mesmo. Davi tinha senso de justiça? Tinha. Pecou, mas ele tinha senso de justiça. Ele sabia o que estava fazendo. Não era inocente. Mas olha só a continuação da conversa entre Natã e Davi. Então Natã disse a Davi: você é este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu o ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres de seu senhor e os reinos de Israel e Judá. E se isso não bastasse, teria lhe dado muito mais. Diga, muito mais. Com força, muito mais. Muito mais. Por que então você desprezou a palavra do Senhor e fez algo tão horrível? É tudo que eu estou pregando até aqui. Houve um sacrifício. Um pai entregou um filho por amor de nós. Tem graça, tem poder, tem autoridade envolvida. Não é apenas palavras. Hoje eu estou ministrando a palavra para vocês e está como algo ao ouvido de vocês, um som ao ouvido de vocês. Mas no mundo espiritual é poder, é real, é palpável, é manifestação. E o Senhor dá muito mais, porque Ele tem poder, porque Ele é ilimitado. O erro da igreja é achar que Deus tem limite, e Deus ele não tem limite, Ele é ilimitado. Você assassinou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e roubou a esposa dele. De agora em diante a espada não se afastará da sua família, pois você me desprezou ao tomar para si a mulher de Urias. Fidelidade ao Senhor. Davi devia fidelidade sim ao Senhor. Por isso que a igreja do Senhor, ela deve fidelidade ao seu Senhor, ao seu Deus.
Viver em infidelidade é viver em pecado, é desonrar ao Senhor. E as Escrituras Sagradas vai nos dizer que Deus honra aqueles que o honram. Quando ele foi confrontado pelo profeta, ele reconheceu. Não tinha como não reconhecer. E ele vai dizer em 2 Samuel 12:13, pequei contra o Senhor. Depois ele escreveu em Salmos 32:3, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Quantas pessoas estão enfermas? Eu citei alguns dos pecados escondidos, e um dos pecados escondidos que eu citei foi a amargura. A amargura é pecado, sabia, igreja? Porque a amargura é um combo. A amargura, ela produz um fruto. E esse fruto tem vários gomos, como o Espírito Santo produz um fruto que tem vários gomos, a amargura produz da mesma maneira. E não tem como você estar cheio do Espírito Santo e a amargura está ali também, porque não tem como dois corpos habitarem no mesmo lugar. Então eu costumo dizer, o Espírito Santo de Deus e a raiz de amargura não habitam no mesmo ser. Isso eu estou falando fisicamente, mas espiritualmente é da mesma maneira. Como eu vou saber que uma pessoa é cheia do Espírito Santo? Pelo seu fruto. Como eu vou saber, pastora, que a pessoa é toda amargurada? Pelo seu fruto. Se o fruto do Espírito Santo é amor, mansidão, e já na amargura eu tenho o quê? Raiva, ódio, rancor, desejo de vingança. É uma raiz. Então o Espírito Santo de Deus, ele não coabita no mesmo ser de uma pessoa que tem raiz de amargura. Por isso que na maioria das vezes, diga comigo, na maioria das vezes, uma pessoa com raiz de amargura é uma pessoa que não perdoou. E se ela não perdoou, ela tem acessos abertos para demônios. Possessão. Davi, ele descobriu algo poderoso. O que é confessado pode ser curado. O que é escondido continua apodrecendo. Mas a verdade, ela expõe tudo aquilo que aprisiona. Já disse para vocês que nós devemos conhecer a verdade, e a verdade vai nos libertar. Não existe libertação sem confrontação. Por isso eu comecei dizendo para vocês que a palavra, ela confronta. Pastora, para uma quarta-feira, mas é um culto de libertação e cura. Deus hoje está te libertando. Ele está te libertando da raiz de amargura, se houver. Ele está te libertando da raiva, se houver. Ele está te libertando da falta de perdão, se houver. Ele está te libertando de pecados ocultos, se houver. O que você pode estar escondendo hoje da sua família? O que você pode estar escondendo hoje da sua liderança da igreja? O que você pode pensar que está escondendo de Deus? Só pensar que está escondendo de Deus. Jesus, ele veio para libertar os cativos. Se o pecado oculto, ele aprisiona, nós temos Jesus Cristo que vem com o seu poder, quebrando todo o arco, toda a lança, queimando os seus carros no fogo.
Lucas 4,18 vai nos dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vistas aos cegos, para libertar os oprimidos. Não tem libertação sem entendimento das Escrituras. Sabe o que significa? Entendimento das Escrituras é igual vista aos cegos. Porque se você não tiver entendimento, as escamas dos seus olhos não vão cair e você não vai se arrepender. Porque o próximo passo do arrependimento é a confissão, é o largar. Jesus, ele não veio apenas, igreja, para perdoar. Porque a salvação você já tem, isso nós já estamos cansados de saber. Mas a vida abundante está sendo roubada de vocês o tempo todo, pela falta da verdade, da preocupação na vertical. Aquilo que Deus pensa sobre mim, aquilo que Deus está vendo a meu respeito, aquilo que eu estou produzindo no reino, aquilo que eu estou depositando no reino da luz. Eu posso estar fazendo ao inverso. Eu posso estar depositando no reino das trevas. Mas eu tenho algo para te dizer: enquanto você não liberar tudo, enquanto você não entregar tudo na mão do Senhor, enquanto você não souber o que diz as Escrituras Sagradas, você vai continuar no cativeiro. E Satanás, ele vai continuar te encarcerando com as portas abertas. A prisão está com a porta aberta, mas você continua. Ele veio para curar os quebrantados. O que é quebrantado, pastor? É aquele que reconhece que precisa de Deus. O quebrantado, ele reconhece que ele não é nada sem, que ele não é nada sem o Senhor. Libertar os cativos, restaurar identidades, romper cadeias geracionais. Eu poderia falar sobre cada uma, mas se estenderia muito. Estamos numa época de confusão de identidade. Aí a psicologia e o mundo deu o nome de ideologia de gênero. Mas nós sabemos que a falta da paternidade, a falta da paternidade de Deus, é a orfandade espiritual. Libertar os cativos, existem tantos tipos de cativeiros. Cativeiros da alma, cativeiros espirituais, cativeiros na mente. Por isso que nós precisamos das Escrituras Sagradas, precisamos do reino, o Espírito Santo de Deus a nos conduzir, para termos discernimento, para sairmos desse cativeiro. Romper cadeias geracionais, confessar os pecados geracionais. Não se esquecendo que nós, muitas das vezes, estamos também gerando uma herança espiritual. A cruz, ela não apenas perdoa, mas ela liberta. A sentença sobre Davi, ela foi muito clara. De sua própria família, farei surgir o seu castigo. Tomarei suas mulheres diante de seus olhos e as darei a outros homens. Ele se deitará com elas à vista de todos. Você será envergonhado em pleno Israel. O que você fez em segredo, eu farei acontecer abertamente diante de todo o Israel. Igreja, não se preocupe na vertical, na horizontal, só se preocupe com a vertical. Porque quando chegar nos céus, existe o livro das obras, existe também o print de tudo aquilo que você praticou. Você acha que você está escondendo de quem? Do mais importante você não está escondendo. Mas pastora, Deus sabe, eu me arrependi, pedi perdão para Deus. Né? Agora, perdão a Deus, confesso a Deus, ou confessa aos homens? Os dois. Está soprando aí, né, missionária? Não pode soprar.
Porque o que está encoberto precisa ser confessado. As Escrituras Sagradas vai dizer que se houver alguém enfermo entre vós, chame os presbíteros, os pastores, unja com óleo. E se houver algum pecado, confesse e sereis curado. Tem tantas pessoas que estão passando por problemas que não entendem que pode ser um cativeiro, que ainda não despertou, que mesmo que você não esteja entendendo no natural, você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então você é espiritual. E as Escrituras Sagradas diz que as coisas espirituais, quem discerne são os espirituais em Deus. Agora, aqueles que são carnais não podem discernir as coisas espirituais em Deus. Então você tem do Senhor Jesus Cristo como co-herdeiro toda a autoridade. Você tem em Jesus Cristo a arma espiritual, que é o discernimento para vencer todas essas barreiras. E não tem como você romper, e Satanás, ele sabe disso. Ele tem trazido engano para dentro da igreja. E eu vou dizer, a igreja erra sempre no mesmo ponto, vivendo círculos viciosos, não rompe, porque não entendeu que o Senhor, ele veio para cancelar todo o aprisionamento e todo o cativeiro. Amém? Dê um pulo na tua cadeira. Fique de pé em nome de Jesus. Fale assim comigo. Pai, eu sei que tu sondas e conhece o meu interior. E eu peço a Ti, Pai, visita o meu coração esta noite. O mais íntimo do meu coração. O mais profundo. Pois a Tua palavra diz que só o Senhor prescruta o coração do homem. Só o Senhor passeia por ele. E vê se há algum caminho mau em mim. Pai, gera em mim verdadeiro arrependimento. Aquilo que eu ainda não fui impactado. Aquilo que eu ainda não reconheço. Que o Teu Espírito Santo, que nos convence do pecado, da morte e do juízo, venha me convencer. Em nome de Jesus, eu proponho hoje, perante o Senhor, que tudo aquilo que está em oculto, eu quero confessar, eu quero me livrar, eu quero trazer à luz, para que seja apagado, em nome de Jesus, pois eu já reconheci Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, e todo o escrito de pecados já foi apagado pelo sangue de Jesus. E eu quero tomar posse deste feito, pois eu sei que estas bênçãos estão aprovisionadas nas regiões celestes. Em nome de Jesus. Amém. Agora eu vou concordar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, grato sou a Ti, Pai, por estas vidas. Senhor, eu sei que Tu és grande, invencível, poderoso, Senhor Deus dos exércitos. Eu sei, Pai, que o Senhor em nenhum tempo tem deixado, Pai, de dar ordem aos Teus anjos, nem Jesus Cristo de guerrear as nossas pelejas nas regiões celestes. Então, em nome de Jesus, Pai, eu ligo aqui na terra esta oração, e eu peço a Ti, Pai, que ligue nos céus,
para que haja, Pai, um verdadeiro arrependimento, um constrangimento, um quebrantamento, que haja, Senhor, corações contritos no nosso meio. Que em nome de Jesus tudo aquilo que está em oculto possa vir, Pai, para a luz, para que todos esses demônios possam ser expulsos na autoridade do nome e do sangue de Jesus. Pois a tua palavra diz, Pai, que os demônios por uma porta podem entrar, mas a tua palavra diz que por 7 sairá, no poder da autoridade do nome de Jesus. E eu declaro esta palavra sobre esta igreja nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém, e graças a Deus.